Olá, boa noite. Desejo que todos estejam bem. Estamos iniciando aí mais uma live para falar sobre as práticas integrativas complementares, práticas essas que auxiliam aí no processo terapêutico. Sejam bem-vindos. Gratidão aí por estar conosco. Estou aqui aguardando a nossa convidada, que é a Nádia, que vai falar sobre meditação hoje. Boa noite, Gabi, boa noite, Vera, Danilo, todos que estão chegando aí, Brian, a Bia, legal, gratidão por estarem conosco. Vamos aguardar a nossa convidada chegar para a gente dar início nessa live. A Nádia tá por aqui, deixa eu adicioná-la. Vamos lá. Olá, moça. Oi, Boa tudo bom? noite. Tudo bom e Boa você? noite. Tô ótima. Tá dando para me ouvir bem? Que eu coloquei um fone, Sim, tá ótimo. Estou tá? ouvindo bem, Ah, sim. então tá bom. Que legal você aqui. Gratidão por aceitar o convite, Nádia. Eu que agradeço o convite. Essa é a primeira live que eu faço. Achei bem Ah, legal. é? Sim. Legal. Fico lisonjeada. Então, eu estava falando já com o pessoal tá chegando. Se quiser dar boa noite pro pessoal que tá aí, pode dar boa noite. Ah, sim, boa noite todo mundo. Oi, Vera, tudo bom? Que legal você aqui. Eu comecei a falar, né, um pouquinho, qual é a ideia da live. Tem pessoas que estão chegando pela primeira vez, né? Não Ah, estão nos sim. assistindo, se não estão nos assistindo agora, vai assistir depois. Que o objetivo Sim, é sim. trazer um pouco das práticas integrativas complementares, né? Que o Ministério da Saúde reconhece como importante, que auxilia no processo da saúde. No caso, eles colocam do caso médico, né, saúde física, mas também colocam da saúde mental, enfim, né, saúde mental, saúde física, né. Então, eu estou trazendo essas práticas associando com o trabalho que eu desenvolvo, que é o trabalho terapêutico, né, o quanto isso é importante. Então, toda semana vem uma pessoa, né, especializada de algum assunto para falar, para trazer um pouco de conhecimento para a gente e para desmistificar também, né? Desculpa, Nádia, desmistificar algumas coisas, né? E hoje nós vamos falar sobre meditação, sem complicação. Aí eu Isso, gostaria que você, exatamente. para quem não me conhece, né? Sou psicóloga, né? E depois também tem aí no meu perfil, vocês pesquisem. Agora eu vou pedir para que a Nádia se apresente. Pode se Boa apresentar, Nádia, falar um noite. pouquinho do seu trabalho. Boa noite, meu nome é Nádia, para quem não me conhece. Eu já estou inserida em meio, né, em contato com a meditação há mais ou menos uns 9 anos. Então, desde esse período eu venho em uma busca e recentemente eu decidi começar a dividir com as pessoas tudo que eu consegui captar, tudo que eu consegui aprender e levar da forma mais simples e da melhor maneira possível a meditação, tudo de bom que ela traz e tentar levar para esse mundão aí toda essa coisa boa que a gente consegue ter com ela. Maravilha. Eu vou, assim, tem algumas perguntinhas básicas, só para a gente dar início nesse bate-papo, tá? E aí, obviamente, Claro. você vai acrescentando o que você achar que é importante. As pessoas também podem fazer perguntas, eu vou anotando para você ir respondendo. Tudo bem? Tá tudo ótimo, perfeito. Então, assim, ó, vamos começar com a primeira pergunta. O que é meditação, Nádia? Esclareça para nós, por favor. Parece que é um bicho de sete cabeças. Eu não consigo falar É, claramente, eu parece. não consigo ficar na posição de lótus. Explica pra Exatamente. gente. Bom, vamos lá. Então, a meditação, ela nada mais é do que um estado mental. Então, é simplesmente isso. Não é você alcançar algo,
Isso é utópico, né? Isso é o que se almeja. Você tem conceitos muito antigos sobre a meditação, que ligam com a espiritualidade e que trazem para nós esse objetivo de você chegar até um ponto de um estado mental em conexão com o seu corpo, né? Mente, corpo, espírito. Só que tem outras segmentações hoje que já trazem a meditação como algo muito mais fácil de entender por conta da nossa sociedade, como ela é formatada, que é simplesmente você imagina aquela cena, né, que a gente geralmente vê na televisão, eles visualizando o cérebro, os pontinhos acendendo no cérebro. Então a meditação ela traz um estado em que é como se você acendesse ele inteiro. Mas ao mesmo tempo em que ele está aceso, ele está em um estado que não é considerado um estado de atividade intensa. Ele não leva ao cansaço. Então, a ciência já traz para a gente hoje a meditação como algo palpável, né? Algo visível. Mas sempre o estado mental. É o estado mental. Em que momento a gente deve buscar esta prática? O que você sugere? Em que momento a gente deve buscar esta prática? Em que momento da vida, você diz? Sim, sim. Assim que você Que souber que situações? existe, assim que você souber que existe, é bom você adotar para você. Porque a meditação, eu vou falar para você o que ela foi para mim, né? Porque eu Sim. gosto muito de dar como exemplo. Legal. Em que Ela momento você trouxe. encontrou a meditação? Legal isso. Como foi para você? Como que Ah, sim, você encontrou a meditação? Então, eu tinha ali os meus 17 aninhos, 17 para 18 anos, e eu estava em um momento tanto de excesso de atividades, né, quanto uma mudança muito grande. Então, eu estava na fase saindo do ensino médio, daquele ponto da adolescência ainda, e entrando na faculdade. Então, foi justamente coincidiu com essa chave dessa mudança. E a meditação, ela conseguiu trazer algo que eu nunca tinha conseguido ao longo da até então da minha vida, que foi eu conseguir mentalmente me acalmar. Eu sempre fui muito ansiosa, muito acelerada, gostei muito de atividades que usam o corpo, mas a minha cabeça, eu nunca tinha conseguido deixar ela tranquila e ter mais racionalidade, né? Conseguir agir e não reagir às coisas. Então, a partir daquele momento, lógico que lá no começo não é assim, né? Não é um liga-desliga que você, pronto, agora eu sou zen, sou um mestre, estou no estado aqui. Não, é gradual. E aí eu passei um processo de um ano em que eu aprendi muito, eu tive a sorte de ter uma tutora muito boa, que eu consegui entrar nesse meio. E aí, depois disso, eu continuei estudando e aprendendo, tive outras excelentes oportunidades, mas ela sempre vem para as pessoas, eu acredito, por questões pessoais, de que você sempre que aparece algo novo na sua vida é porque você está preparado para aquilo. E que aquela mudança se apresenta para você, e não que você encontrou essa mudança. Então, eu falo para todo mundo que se você tem um pouquinho de curiosidade, vai atrás, pesquisa, encontra a meditação que mais se encaixa na sua vida, porque existem diversas práticas diferentes, né? Então, encontrando a que você mais se identifica, só é seguir o caminho que está perfeito. Certo. Antes que eu te faça a pergunta, embora eu já vou dizer, né? Como que é essa meditação? Como é essa prática? Como que você pratica, né? Essa que você se beneficia. Eu gostaria de saber quem pode se beneficiar desta prática. Quais são as pessoas? Todas as pessoas? As crianças também? Como que é isso? Todas as pessoas. Hoje em dia nós já temos essa prática dentro da escola. Existem escolas, a maioria orientais, né? Porque é já algo cultural deles. Mas crianças de 4, 3 anos já meditam. Tem uma moça que ela tem um canal de yoga. E é muito interessante, porque a yoga também é uma meditação ativa. E a filhinha dela, de 5 anos, assim, faz com ela. E medita e faz yoga. E é muito bonitinho.
E não tem essa de a criança é muito agitada. Não, a meditação ela consegue colocar a criança porque desde que você tem o cérebro humano, você é capaz de conseguir chegar nesse estado. E para pessoas adultas, para pessoas que estão em momentos tranquilos ou em momentos de atividade extrema na vida, pessoas idosas, é excelente em qualquer fase da vida. Então, a gente, pelo que eu entendi, né, pelo que você disse, nós não precisamos esperar entrar num estado de estresse para poder buscar meditação, porque normalmente é assim que as pessoas buscam. Só que aí já está no, assim, tá no caos e aí fica difícil, né? É, o famoso remediar, né? A pessoa usa como um remédio. A nossa cultura de você só ir lá e resolver quando já deu um problema. E a meditação, eu aconselho para pessoas que estão bem, que se consideram tranquilas, que estão ali num momento bom da vida, procure como preventivo, né? Porque quando você já resolve antes de dar errado tudo, porque ela vai ajudar em diversas áreas da sua vida que às vezes você vai com o objetivo, por exemplo, vou meditar para eu ter mais paciência com os meus pais ou com as pessoas do meu trabalho. E às vezes ela vai gerar em você outras mudanças primeiro. Coisas que você nem imaginava que mudando te trariam resultados positivos. E aí quando você começa a enxergar o que ela vai te trazendo e você fala assim, nossa, como assim? Eu não gritei nesse momento? Como assim eu dirigi da minha casa ao trabalho? Eu não fiquei muito irritada, não xinguei ninguém. Porque são coisas sutis no começo que depois de um tempo vai mostrar um pacote ali fantástico. Que maravilha. Então, pelo que eu entendi, você está dizendo que a meditação, então, nos auxilia a ter equilíbrio emocional, né? Sim, sim. Olha, tem um E estudo que eu agir, não gosto. reagir. Isso, tem um estudo que eu gosto muito de levar para as pessoas, porque tem muita gente que liga a meditação com a questão espiritual. Eu conheci a meditação por esse caminho, por crenças ligadas às origens hindus, eu gosto muito, mas tem pessoas que não, né? Então, Uhum. crença é crença, a gente não vai entrar muito ali. Mas tem um estudo muito legal de uma norte-americana chamada Sarah Lazar. Se as pessoas quiserem procurar depois, Uhum. ela fez assim. Ela estava em um momento muito complicado da vida, em que ela estava fazendo um mestrado ou um pós-doc, uma das duas atividades. Ela é uma cientista, uma neurocientista, e ela percebeu que ela estava travando fisicamente e psicologicamente, porque era um excesso de carga, né, de trabalho, estudo, projetos. E ela entrou na yoga. Aconselharam ela a entrar na yoga por questões físicas. Ela foi muito mais pelo físico. E ela, ao longo do processo, começou a perceber mudanças psicológicas. Né? Como ela é uma cientista da área, ela tinha o filtro voltado para isso, então ela percebeu nas ações dela, como ela se sentia ao longo dos dias, ao longo do trabalho. E ela falou assim: tem alguma coisa aí. Como uma boa cientista, ela foi fazer o estudo e ela decidiu. Primeiro, ela pegou um grupo de monges, todos com mais de 50 anos e que meditavam há mais de 20 anos. E ela foi lá e fez aquele exame, acho que eu não lembro o nome do exame, acho que é ressonância, o que mostra o mapeamento e consegue mostrar as áreas separadas do cérebro. E lá ela constatou que a área do cérebro mais recente, que é a característica, né, do ser humano, a nossa área mais recente do cérebro, tinha o mesmo tamanho que a área de um jovem de 25 anos. E essa é uma área que ao longo da vida tende a encolher. E ela falou assim, como assim pessoas de 50 anos têm essa massa igual em volume que um jovem de 20? Isso era para ter diminuído. Então, ou eles são todos geneticamente mudados, ou tem outra coisa. Então, ela pegou um grupo de pessoas e colocou eles para meditar por 8 semanas. 20 minutos por dia. Alguns fizeram os 20 minutos, outros não fizeram os 20 minutos, mas dali 8 semanas, ela pegou e foi fazer um estudo. E fisicamente tinha mudado o cérebro de cada um. Alguns uma área mais, outros uma outra área. Só que o mais legal é qual a área do cérebro, que é essa frontal, nosso cérebro frontal, que ela é responsável pela tomada de decisões,
como lidar com medo, pela empatia, pela resiliência, tem toda a questão física de adaptação com ambientes também, que essa área é responsável. Então, ela foi o primeiro estudo que surgiu que constatou cientificamente que a meditação vai mudar o seu cérebro. E quando você muda a sua peça principal, né, a sua placa-mãe, todo o resto muda. Quando Pois você é, muda quem manda, o resto vai mudar, não tem como, é entende? verdade. Então, assim, esse estudo dela eu acho fantástico, e outros cientistas foram fazendo, outros estudos, alguns conseguiram encontrar resultados em até 2 semanas, né, físicos. E os próprios pessoas que se voluntariaram falavam assim, olha, mudou isso e isso na minha vida, eu consigo ver isso e isso de diferente, e sempre resultados sempre muito positivos. Que maravilha. Gratidão por compartilhar aí com a gente, né? É, assim, é que você está falando, tá vindo tanta coisa aqui na minha cabeça, né? Tanta. Deixa eu ver que tem alguém. Meditação guiada, esse estado que tipo, tá. Ah, Vera, Eu vou segurar aqui, Vera, só para eu continuar. E só para fazer uma pergunta que tá aqui, eu já peço para a Nádia responder. A Nádia já responde para você. Só um minutinho, tá bom? Tem outras pessoas fazendo comentários aí também. É, hum, alguém perdi perguntou se eu sou filha da Simone aqui. Sim, eu sou filha da aqui. Simone Cagohara. Sim. Bom, deixa eu dar uma olhada Vamos lá, aqui. pode perguntar, Márcia, à vontade. É, como que você entende essa prática meditativa? Você tem pessoas que falam que a meditação é um processo, né? Como que você Ah, vê sim. isso? Etapas Então, é assim. para alcançar esse estado mental. É um processo? Como que isso funciona? Então, vamos lá. Eu vou passar para você também de volta na minha experiência. Eu conheci várias técnicas, porque não é igual, vamos lá, correr, uma atividade física. Existem várias técnicas para você atingir um determinado ponto de excelência, vários caminhos diferentes que às vezes passam pelos mesmos trajetos, só que você começa às vezes por um ou começa por outro. A meditação é igual. Então, existe hoje uma meditação que está muito famosa, que o pessoal está vendo muito sobre, que chama Mindfulness, que Sim, é agora a bola da vez no Mindfulness, que é pois é. você. Eu gosto de explicar assim, que existe a meditação, o Mindfulness é você percebendo o seu ambiente, você consegue escutar tudo. Você escuta o passarinho, a porta batendo, o carro, só que você não se envolve emocionalmente com nada disso. Você não se conecta com nada disso. Você deixa a coisa fluir e passar por você. E você continua sempre, o ponto central da meditação é a respiração. Porque a respiração, a gente pega ali até pelo lado científico, ela altera a oxigenação do seu cérebro, altera o funcionamento dele. Então a respiração sempre é o ponto principal. E aí em outras meditações, ao invés de você lidar com todo o ambiente e percebê-lo, você atinge um ponto de consciência em que você pode ter um ponto fixo de concentração. E existem outras técnicas muito avançadas, por exemplo, o Zazen, em que você entra em um estado de não pensamento. Porque esse é eu gosto muito da Monja Coen, eu assisto ela bastante. Ela fala que assim, é a prática. Você vai chegar nesse ponto com a prática. E a prática nada mais é do que você sentar bonitinha e fazer a meditação. Mas existem outras meditações, como a yoga, em que você entra em uma. Você está tão autocentrado, tão concentrado em si, fisicamente, na sua respiração, que você esquece todo o resto. E você consegue efetuar a prática, porque é uma prática difícil e exige uma concentração imensa. Então, se a pessoa pergunta para mim assim, por onde eu começo? Respirando. Você pode sentar e que a gente falou, você falou no começo, né? Ah, tem a pose, tem que sentar de perninha. Isso é uma Não dúvida, assim. é, Como sentar? existem as poses, porque existem frentes da meditação, por exemplo, o Zazen, que traz a questão de você conviver com o desconforto. É você sentir o desconforto, mas você não se conecta com o desconforto. É incrível. E por isso aquela pose, aquela postura,
como vem junto com a yoga também por outras frentes, quem meditava tinha uma flexibilidade muito maior. Então, uma facilidade em sentar em certas posturas muito maior. Já outras pessoas não. Então, você não consegue sentar lindinho, senta na cadeira. Te dói sentar sem encostar, encosta na parede, encosta na cadeira. Não tem importância. Senta com a perna semi-flexionada no chão, não tem problema. O mais importante é o que acontece aqui dentro do que o resto. Desde que você esteja confortável. Assim, também, sim, né? as poses, né? As poses, isso. Tem as posturas são muito boas. Quando você tem um objetivo, eu trato muito com respeito todas as frentes. Então, por exemplo, se eu estou em um curso ou em um ambiente budista e tem as posturas, mesmo as que eu não sei, eu vou dar uma olhadinha e falar assim, vou fazer como eles fazem porque é onde eu estou. Mas se você está na sua casa, desde que você tenha paz para fazer e ninguém fique te chamando, é importante, né? Eu sempre falo para quem faz os workshops comigo, assim, avisa a família, fala, galera, 20 minutos, eu só preciso de 20 minutos. Você senta em um ambiente lá silencioso para facilitar. O silêncio é para facilitar o processo. Maravilha. Tinha uma coisa que eu ia falar e agora eu... a Vera perguntou sobre a meditação guiada e eu acho muito legal falar sobre, porque tem gente que descredibiliza a meditação guiada. Só que a gente tem que entender que no atual momento do planeta em que estamos, as pessoas têm vidas muito atribuladas. Então, silenciar a mente ou entrar em um ponto de concentração, que você não se conecte com as coisas, é difícil, muito difícil para algumas pessoas. E é o que faz muitas pessoas desistirem da meditação. Então, se a meditação guiada é o que você consegue fazer nesse momento, faça a meditação guiada. Em nada te impede. Uhum. O que ela traz, às vezes, é não só uma meditação. É só você tomar cuidado com qual caminho você está buscando e com quem você está buscando esse guiamento, porque às vezes ele te põe num ponto hipnótico. E aí vão te levar para onde quiser. Então é só você encontrar bons profissionais. É verdade. Bem lembrado, isso é funciona, muito importante. Mas ela funciona completamente. E meditação é diferente de relaxamento. Então, as pessoas também têm que prestar atenção que a meditação deitada geralmente vira um relaxamento, principalmente a que você está escutando. E se você consegue fazer, por enquanto, a guiada, faça. Mas assim que você conseguir passar para a meditação, em que você está ali só consigo, algumas pessoas usam mantras, outras não, é o ideal. Eu falo que é igual andar de bicicleta. A guiada é andar de bicicleta com a rodinha. É quando você já está com a prática, você anda sem as rodinhas. Maravilha. Vamos ver aqui quem mais. Tem uma pessoa, o Eric está dizendo que é seu fã, ele só queria dizer isso e está pedindo desculpa. Não tem que não tem que pedir desculpa não, Eric. Eu sou o fã incondicional da Nádia, só queria escrever isso. Desculpa, imagina, não há do que se desculpar. Bom, você respondeu. A Vera, além da meditação guiada, ela perguntou que tipo de meditação escolher? Sim. Legal, Vera. Gostei muito dessa pergunta. Que tipo de meditação escolher? Testa várias. A Vera, como eu sei que ela já é mais desse campo, então ela tem um pouco mais de contato. Mas para quem nunca teve, vá testando vários profissionais. Eu sempre gosto do caminho da indicação. Então, alguém que você vê que pratica, que tem praticado, falou assim, olha, onde você viu, com quem você aprendeu, busque por indicação, porque tem muita gente no mercado hoje em dia e tem muita gente que te promete uma coisa e não vai te entregar. E a meditação também entra nisso, ou qualquer coisa vai entrar nesse campo hoje em dia. Mas assim, você primeiro precisa testar. A meditação não testando até você encontrar aquela que encaixa. Então tem a meditação com a conexão com os chakras, que ela vai te levar para o caminho da espiritualidade, para o caminho hinduísta. Existem as meditações budistas, igual a Zazen, que eu falei, que é muito bacana. Mas, por exemplo, a Zazen, para mim, não encaixou tanto.
eu não consegui me adaptar tão bem. Então, eu gosto muito mais da que trabalha com a questão espiritual e do mindfulness, porque o mindfulness trouxe para mim uma facilidade muito maior, porque é a meditação que você consegue fazer em até 30 segundos. E Existem essa que você técnicas... pratica? Qual Sim, que você essa pratica? que eu mais pratico. A A que eu mais pratico é a mindfulness. Porque só precisa da respiração e você centrado ali existe uma técnica de respiração que você vai fazer e em pouco tempo você já percebe uma mudança de estado, entende? Você já muda interna e externamente. Essa eu aconselho muito para quem trabalha em escritório e às vezes acontece alguma coisa ao longo do dia ou o dia já não está dos melhores, vai para o banheiro, senta e faz a meditação, que vai mudar o seu estado e você vai conseguir levar o dia muito mais tranquilo. Maravilha. Você vai conseguir dar uma palhinha aqui pra gente? Eu consigo. Então, se vocês querem fazer, a gente faz aqui. Legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aí vamos ver o tempo. Aí você nos conduz aí, então. A Vera perguntou sobre o site, sobre vídeo. Olha, tem algo, assim, eu sempre, por ter sido o primeiro caminho que eu tomei, eu indico muito a Cristina Cairo, porque eu gosto como ela trabalha, eu gosto do jeito como ela leva as coisas e que ela vive o que ela ensina. Então, assim, se vocês quiserem procurar, a Cristina Cairo tem áudios no YouTube com meditações guiadas, tem um outro... O rapaz agora, eu não lembro o sobrenome dele, mas é André o primeiro. Eu posso passar para você, para o pessoal que comentou, deixa a pergunta lá no vídeo, vai para o seu IGTV, né? Sim, vai, deixa isso. E aí eu faço um comentário com o pessoal que eu indico. Acho que é mais fácil, porque aí todo mundo consegue passar. Por favor, é verdade, maravilha. A Gabi está perguntando se desenhar mandalas é considerado uma forma de meditação. Sim, desenhar e pintar. Porque a mandala, desde que você esteja fazendo da mesma forma como se medita, que é em um ambiente de tranquilidade, né, com silêncio, ou com mantras, ou com músicas sem voz, é uma meditação. Esses cadernos, né, esses livros que o pessoal compra para pintar como mandala, é excelente. É um caminho meditativo também. Maravilha. A Lúcia está dizendo aqui, uma amiga querida também, que ela gosta muito do yoga mudra, né? Raíssa. Mudra. O yoga mudra. Estou tentando enxergar aqui, yoga mudra. É um tipo de meditação, é a yoga. É a yoga mais essencial, é o que busca os ensinamentos mais antigos da yoga. Eles trabalham, é bem legal, Márcia, porque eles têm um início, né? Tem um mantra ao longo do processo. E no final tem uma meditação em conexão com a terra, as pessoas veem. É muito bacana. Boa dica aí. Gratidão, Lúcia, por compartilhar. Ok. Eu indico, Nádia, para os meus clientes, todas essas práticas que eu estou semanalmente colocando aqui, fazendo as lives, eu indico para os meus clientes, né? Porque isso agrega no processo terapêutico. Nossa, está dando um retorno aqui para mim? Tá estranho. Sério? Peraí. Mas vamos ver. Tá eu estou ouvindo a minha voz. Oi. Tá. Acho que agora melhorou? Não. Agora melhorou. Mas eu estou ouvindo minha voz, então, tá meio esquisito. Parece um fantasma lá. Então, eu tenho orientado os meus clientes que, assim, eu vou até a página 2, né? Com o meu trabalho. Daí, eu indico profissionais que possam agregar no processo. Né? Porque o processo de autoconhecimento, ele vai além da clínica com psicólogo. Né? Ele envolve a parte física, obviamente a parte mental, a parte física, a parte energética. A gente não precisa falar espiritualidade. Às vezes eu nem entro nessa questão de espiritualidade, embora
eu penso que isso é importante, mas cada um dentro da sua crença, assim como você disse, né? Mas vamos falar de energia, porque todos nós somos energia. E o quanto essas Sim. práticas contribuem para a nossa melhora, né? Auxilia na nossa parte energética, né? Então, eu indico, sim, a meditação também, né? Para auxiliar nesse processo, até de acelerar mesmo o processo de estabilidade emocional, né? E, Sim, bom, pode falar. algo muito interessante no processo meditativo é que muitas vezes as pessoas têm insights ao longo de uma Sim. meditação. Isso acontece muito. A pessoa está em um estado meditativo e às vezes vem uma memória. E aí quando a pessoa me questiona, fala assim, nossa, eu estava na meditação e vi um pensamento nada a ver, uma coisa que aconteceu faz tanto tempo. Assim, se questione. O que ali ainda não resolveu? O que ali te incomodou? Por que te incomodou? Se voltou, é porque o seu cérebro não deixou aquilo passar, né? Veio e marcou. Então, a meditação, ela traz isso bastante, assim, e até mesmo de dores. Eu já tive várias experiências das pessoas meditando, e no final da meditação a pessoa fala assim, nossa, eu senti uma dor, uma pontada que eu não estava sentindo antes, assim, vai procurar para ver porque às vezes você está no seu dia tão automatizado, tão robótico, que você nem presta atenção mais no seu próprio corpo. Exatamente. E a meditação, ela nos possibilita, né, a voltar a sentir coisa que a gente perdeu. Nós somos robotizados, somos mecânicos. A gente não sente a nossa própria respiração, nosso batimento cardíaco. Parece que viramos robôs, né? E a meditação, ela proporciona isso. Eu tive uma situação no consultório uma vez de um cliente que ela iniciou o processo de meditação. E aí ela falou, Márcia, eu não consigo, porque quando eu paro, começa a vir um monte de pensamentos, um monte de coisa que é desagradável. Eu falei, então, né? Eu até publiquei no meu status, aí depois eu vou até pedir para você comentar também, o que eu vou colocar aqui agora, uma tirinha que o Danilo fez, né? O meu companheiro, ele fez uma tirinha falando sobre a meditação. Que ele traz até referência de uma pessoa também que a gente segue e tal, que é como se fosse um copo sujo, né? Assim, nossa mente fosse como um copo sujo. Então, conforme você vai meditando, é como se estivesse entrando água limpa. E aquela sujeira, ela vai surgindo, vai subindo. Então, vai limpando, né? E começa a ver, como você falou, vem insights. E às vezes o que vem não é tão agradável, porque nem sempre vem aquilo que a gente gostaria de ouvir. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido, porque o nosso cérebro ele funciona de uma forma protetora. Então, se existe algo que te incomoda muito, te feriu muito, ele vai tentar sufocar aquilo, para que aquilo você não fique num constante estado, né? Porque o cérebro ele sempre vai fugir daquilo que te mata. Então, ele vai sufocar aquilo. Quando você entra em um estado meditativo, você começa a ligar e desligar pontos do seu cérebro diferentes e você começa a alterar este processo. O ponto de relaxamento que a meditação traz permite que coisas que estão lá incubadas, sufocadas, ressurjam. Porque aí o seu cérebro vai entender e falar assim, não, todo o resto tá mais tranquilo, então isso aqui agora ele consegue, ou ela consegue lidar com este problema. E aí aquilo vem. E é melhor não ficar fugindo, porque quanto mais a gente foge e evita uma questão, mais ela vai nos incomodar. Ou vão acontecer outras situações semelhantes que vão nos ferir da mesma forma, porque acontece muito de uma situação acontece, principalmente no âmbito familiar, aquilo nos fere de uma maneira tremenda. E aí, quando acontecerem situações minimamente semelhantes lá na frente, vai abrir o buraco, vai ferir da mesma forma. Então, ou você aprende a internamente saber lidar com as respostas do mundo para você, ou o sofrimento perdura. Né? Vai ou ser você maior, muda né? a sua forma de... Sim.
E não é tanto você se blindar. Eu não gosto da palavra que muita gente usa, que é você aprender a se blindar das coisas do mundo. Não, você aprende sabe, abrir espaços como uma peneira para a coisa passar e nem te atingir. De uma forma bem mais tranquila. Essa palavra blindagem, eu estou blindada. As pessoas, na realidade, são comportamentos, atitudes inconscientes, né? Nós somos experts nisso, a nossa mente, né? Porque é uma defesa, na realidade, para que a gente não entre em contato com o sofrimento. E não é negar, né? Inconscientemente a gente nega, é uma defesa também, né? Muito inconsciente. Mas assim, aconteceu a situação, vamos olhar para a situação, é o que você está falando, né? Vamos lidar no momento, vamos sentar, vamos meditar sobre aquilo, vamos refletir, vamos questionar internamente, porque a gente vai acumulando, só vai acumulando carga. Chega uma hora que explode, né? Sim. E em função da meditação, por exemplo, a meditação acompanhada, por exemplo, com a psicoterapia, ela é muito poderosa, porque ao mesmo tempo em que você está ali cavocando, né, que você está cavando e trazendo as coisas durante as sessões, a meditação vai te dando o suporte mental para conseguir lidar. E pouco a pouco as mudanças físicas do seu cérebro que vão acontecendo vão te dar toda a ferramenta para lidar com aquilo e seguir adiante. Maravilha. E as terapias sempre se complementam. O fantástico das terapias é que elas se complementam, né? Sempre. E assim, eu costumo dizer que eu dou lição de casa. Então, no consultório, a gente tem apenas 50 minutos a 1 hora. Tá, então, como você vai ao médico, tá com dor de cabeça, ele passa um comprimido, né? Aí, se você não toma um comprimido, não adianta voltar lá, porque a dor de cabeça continua. Então, eu faço o seguinte. Então, olha, tem lição de casa. Essa semana, meditação. Essa semana, sei lá, vai fazer uma constelação familiar. Essa semana, música, vai trabalhar energia, porque senão não adianta, não resolve, né? Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, estou olhando aqui. Se alguém quiser fazer, ainda pode pôr, mas eu gostaria, o nosso tempo como é curto aqui, eu gostaria que você puder agora, Nádia, nos conduzir a alguma prática. Vamos lá. Quanto tempo você precisa? Olha, eu posso fazer uma prática bem rapidinha com todo mundo, para as pessoas sentirem um pouco, e aí eu vou usar a técnica do Mindfulness para isso. Então, todo mundo que está aí, o pessoal senta, onde vocês, na cadeira, no chão, no sofá, procura só relaxar as pernas, né, dar aquela esticadinha assim, para sentir a perna de novo funcionando, os braços dar aquela soltada, o ombro, se quiser girar assim, relaxa as mãos, pode ficar com a mão na coxa ou solta. Todo mundo ok? Vamos lá. Então, eu vou pedir para todo mundo primeiro, com os olhos abertos ainda, inspira uma vez, expira. Sentiu que respira, né? Então, a prática vai ser a seguinte, eu vou explicar ela e aí a gente vai fazer. Eu quero que vocês imaginem a respiração de vocês cíclica. Então, a inspiração vai fazer assim, e a expiração, e tentar buscar a mesma velocidade. Então, é só prestar atenção. Quando você inspira, você percebe que no topo da inspiração existe um instante. E esse instante vai ser o seu ponto de atenção. Então, ainda com os olhos abertos, inspira, ponto de atenção, expira. Inspiração e expiração podem ser pelo nariz. A inspiração pelo nariz. Se quiser expirar pela boca, pode, não tem problema. Bom? Vamos fechar os olhos agora. Isso. Todo mundo agora inspira. Expira. Novamente. Expira. Mais uma vez. Inspira.
Inspira e preste atenção no instante máximo da sua inspiração e solte o ar. Vamos agora inspirar profundamente. Expirar lentamente. Continuando. Inspira. Sente o ar entrando pelas suas narinas. Expira. Leve atenção para o ar entrando, a temperatura com a qual o ar entra e a temperatura quando você solta o ar. Continuando, inspirando e expirando. Inspira. Continue. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba o movimento dos seus ombros subindo levemente ao inspirar e o movimento quando você expira. Mais uma vez. E agora, profundamente, intensamente, inspire mais uma vez. E expire. Esvazie o peito completamente. E no tempo de cada um, vamos mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. Mexe um pouquinho o pescoço. Cada um no seu tempo, pode abrir os olhos lentamente e tranquilamente. Enquanto o pessoal vai voltando, quem quiser contar as mensagens, se sentiu alguma coisa, como foi a experiência, fique à vontade. Fantástico, né, Nádia? Como mexe com a nossa energia, né? Gostoso? É gostoso. Ainda mais quando a gente é conduzida por uma voz assim, é melhor ainda. A meditação conduzida, para quando a gente está bem no comecinho, assim, dá até um choque, né? Porque é uma sensação que você fala assim, nossa, vou ficar aqui horas fazendo. É verdade. E, nossa, é muito bom. Como a gente não tem o hábito, eu vou trazer uma experiência minha, né? Não tem o hábito de respirar, a gente respira até aqui, né? Eu digo que não é nem até aqui, né? A gente nem... Aquela puxada só. Só aquela puxada. Por isso que a gente tá... Então, conforme a gente vai fazendo esse exercício, às vezes dá até tontura, né? Sim, por isso que ao longo da meditação eu tento sempre trazer o caráter da intensidade para que a pessoa mantenha um ritmo. O ritmo é muito importante. Então, quando a gente usa a palavra intensidade, as pessoas geralmente elas puxam o máximo que elas podem e isso dá o tempo e a oxigenação necessária. Se a pessoa está vindo de um dia ou ela já vem de um costume que ela respira muito rápido o tempo todo, ela vai sentir. E aí, quando levanta, às vezes dá até aquela mini tonturazinha, mas isso é um sinal claro que ela precisa prestar mais atenção na respiração. Então, para quem pratica atividades físicas, isso é excelente. Tem pessoas que meditam correndo. É fantástico, assim, porque você traz aquela consciência e aí você trabalha todo o movimento da meditação. É maravilhoso, né? E dá uma
acalmada. A Maria do Carmo está perguntando se tem algum vídeo. Gostaria de saber se você, Nádia, tem algum vídeo seu para orientar a meditação. Sim, ó, não tenho ainda, mas eu vou providenciar. Eu posso providenciar, eu estou pensando em gravar um e colocar aqui no Instagram, porque Maravilha. antes eu não levava muito esse meu lado para rede social, só que eu comecei a fazer práticas com alguns movimentos de yoga, eu tenho feito alguns treinamentos para isso, e aí eu comecei a postar, então eu já vou aproveitar que eu entrei com esse lado da vida, eu vou colocar um vídeo em breve, vou Maravilha. montar, e aí eu coloco aí para todo mundo. Gratidão. A Gabi está dizendo que ela está se sentindo muito melhor, foi ótimo. Dá vontade de ficar horas assim, é verdade. Ficaria aqui. Mas aí, temos que voltar para a realidade, né? Mas que bom, a gente já volta mais tranquilinha, né? Já dorme um pouco melhor, já tem uma recarregada. Legal. A Márcia Santos, do Rio de Janeiro, a irmã da Grécia, está dizendo que chegou agora. Márcia, minha querida, mas vai ficar gravado aí, depois você dá uma olhada. Grécia, beijo no coração também. Vai ficar gravado. Então, aí a Ivete disse que é maravilhoso, acalma. Aí tem, deixa eu olhar aqui, a nega. Aí ela colocou pouco tempo. Mas muito bom, deu uma relaxada, é isso mesmo. Que ótimo, que ótimo. Aí, o Brian. O Brian. Brian, tá dizendo que Brian? é recomendado meditar antes de dormir, é isso? Ele está perguntando? É isso, eu entendi que foi isso. É assim. Isso mesmo. O horário que tiver, você pode meditar. Tem pessoas que elas são mais noturnas, tem pessoas que são mais diurnas, e eu não tento ir em contrafluxo com a rotina das pessoas. Então, se de manhã você acorda e você sente que te faz bem fazer uma meditação, que seja de 5, 10 minutos antes de começar o seu dia, eu aconselho. E a meditação à noite também, porque a meditação à noite, ela vai já comprovadamente, ela vai te dar um sono de qualidade, porque as pessoas não sabem mais dormir, né? As pessoas, elas deitam e desligam, e às vezes nem desligam. Então, a meditação antes de dormir traz uma qualidade de sono muito maior. Então, é um sono mesmo que você durma ali, às vezes tem gente que dorme 8 horas por dia e não descansa, não acorda descansado, acorda com sono. E a meditação, ela ajuda muito nessa mudança de você ter um sono melhor, acordar mais disposto. Então, antes de dormir, Brian, é ótimo. Quando acorda é ótimo. Se tem um tempo no almoço, também. O horário que você tiver tá excelente. O controle da respiração para dormir, ele perguntou também. O controle da respiração, ele é fundamentalmente em função do funcionamento e do seu ponto fixo. Eu chamo de ponto de referência, que é enquanto você está em um estado meditativo, você tem aquele ponto de concentração máximo. É como se você apagasse o seu cérebro e jogasse um farol de luz em um ponto. E aí aquilo já vai fazer toda a mudança, né, mental que preciso para chegar no estado de meditação. A respiração tem diversas formas de você fazer. Tem gente que faz uma respiração muito acelerada. Eu não gosto porque é, na verdade, um transe hipnótico. Então, a meditação sempre intensa e lenta é o mais recomendado. Maravilha. A Gabi está perguntando se você já pensou em fazer um podcast de meditações. Não, nunca pensei em fazer um podcast de meditação. Mas eu acho que a partir de hoje a Nádia vai pensar em muitas coisas, né? Agora já estou com muitas ideias já. Eu já vinha trazendo alguns workshops do consultório, do Vida em Harmonia, mas aí agora eu vou pensar em levar isso para o mainstream, aí, levar para as redes. Maravilha. Bom, tem mais alguma coisa que você acha importante, Nádia, colocar de dica para nós? Nós temos aí 5 minutinhos. Ou se alguém ainda tiver alguma pergunta. Deixa eu ver. Então, assim,
meditação também é um aprendizado. É uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas. Não tanto pela experiência de você vivenciar, porque é preciso vivenciar isso, de vários, né, várias técnicas diferentes, quanto você aprender. Busque conhecimento sobre, leia sobre, aprenda sobre. Mesmo que a sua religião seja muito diferente da que traz o hinduísmo, busque como conhecimento mesmo, para ver o que aquele povo, que há 4.000 anos, trouxe essa prática, porque o registro mais antigo da meditação vem dos Vedas, que são os escritos hindus. Então, aprenda um pouco com eles, aprenda com o pessoal mais recente, com os chineses, que também têm excelência em meditação. Então, estudar sobre vai ajudar muito no processo. Isso é legal você ter falado isso, como eu disse lá no começo, né? A ideia de trazer esses assuntos é desmistificar algumas coisas, porque às vezes as pessoas... conhecimento, eu costumo dizia, né, assim, que o conhecimento liberta, mas o que liberta mesmo é a prática, porque não adianta você ter o conhecimento e não praticar, né? Porque Então, assim, vamos conhecer e vamos nos abrir para o novo. Isso não vai fazer mal a ninguém, né? Muito pelo contrário, vai te trazer conhecimento e aí você vai saber se vai ou não vai. Se experiencia, se permita, né? Isso, experimenta, experiencia as coisas, porque tudo vai te agregar de alguma forma. E em algum momento você vai encontrar a meditação da sua vida. Eu sempre falo que meditação é igual atividade física. Se você diz que não gosta, é porque você ainda não encontrou a certa. É só isso. Então, Maravilha. seja ativa, que é com exercício físico, seja passiva, que é sentado meditando, alguma delas vai encaixar, eu tenho certeza. Poxa vida, muito grata aí por trazer todo esse conhecimento pra gente, né? Com muita ternura, com muito leveza, né? Eu que agradeço, foi sensacional. Eu nem pensava em fazer live, e aí a galera vem todo com esse movimento, e agora com o seu convite eu tive a chance de trazer a primeira vez, de uma forma bem tranquila, foi bem gostoso. Foi assim, puxa, eu até fiquei ansiosa, porque tinha muita coisa aqui, mas eu falei, não, calma, vamos devagar. Muita coisa para perguntar, né? Bom, mas foi show, assim, eu te agradeço muito. E, bom, vai ficar gravada a live, a gente tem aí 5 minutinhos, aí eu vou dar um recadinho. Bom, para entrar em contato com você, se alguém quiser, até porque você faz os workshops, né, Nádia? Sim. Aí, assim, o teu contato, se alguém... Não, assim, passa o seu contato da clínica, né? Da Vida em Harmonia, se as pessoas quiserem procurar. Isso. Sim, agora que teve toda essa questão da pandemia, a clínica parou com todas as atividades em grupo, por uma questão óbvia, mas assim que tiverem novas datas, novos workshops, eu vou colocar. O meu Instagram é um meio de contato, então se as pessoas quiserem perguntar coisas para mim ou questionar sobre as próximas datas, pode mandar pelo direct no Instagram. Eu mando depois o meu WhatsApp para a pessoa e entrar em contato e a gente conversar. Maravilha. E como é que tá o seu Instagram? O Instagram é @Nádia Kagohara. @Nádia Kagohara. Acho que é a única Nádia Kagohara que tem, então é bem fácil de encontrar. Tá certo. Eu vou deixar o comentáriozinho lá no vídeo com as dicas dos profissionais que eu confio, então o pessoal pode me encontrar por lá. Gratidão. Bom, a gente está partindo para o encerramento e como todo final de live eu vou deixar aqui o meu recado referente à campanha que eu continuo fazendo sobre o livro, né? O meu livro. Compre um livro por R$37 e ajude aí as famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade nesse momento com uma cesta básica, né? Então, o valor arrecadado deste livro vai, eu e uma amiga, a gente está revertendo para cestas básicas para as pessoas aqui da região do Jardim Jacira e Tapecerica da Serra, São Paulo, tá? Então, quem quiser contribuir, me procura aí também, me chama, né? Que aí eu envio pelo correio. E é isso. Esse livro é o Despertar, uma experiência extradimensional.
Ele conta um pouco, a primeira parte do livro conta um pouco da minha história, né, uma autobiografia, e a segunda parte são mensagens que eu recebi, né, mensagens de contato com o povo estelar. Então, assim, é um livro de autoconhecimento e espiritualidade, tá bom? Então, a gente vai ajudar a alimentar o corpo e alimentar a alma também, né? Porque Sim, o corpo, o conhecimento é tão importante quanto alimentar o corpo, não é isso? Exatamente, exatamente. Bom, gente... Márcia, mais uma vez, muito obrigada e obrigada a todo mundo que assistiu. Eu fiquei muito feliz com essa live. Ai, show, eu também. Tô vibrando aqui por dentro, com seu carinho e, puxa vida. E gratidão a todos que estiveram aqui com a gente, aqueles que ainda vão assistir. Tá bom, minha querida? Nádia, gratidão. Um grande beijo aí pra você, seu coração. Um beijo pra você também. Foi um presente tê-la aqui hoje, todos vocês. Presente para todos nós. É, para todos nós, tá? Então vamos encerrando. E é isso. Até a próxima quinta-feira com um outro assunto aí que eu ainda não sei qual será. Mas quinta-feira às 8 horas estaremos aqui de novo. Tá bom? Gratidão, grande beijo. Tchau, Melinda. Beijo. Beijo, tchau.